Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil. Este é o Ação Urbana, diretamente dos estúdios da Demais TV em São Paulo. Demais TV, Sistema Brasileiro de Comunicação Social, televisão digital interativa. Demais TV presente em mais de 120 países e no Brasil com consistência em mais de 235 cidades. Demais TV, um mundo de possibilidades. E o tema do nosso programa de hoje é a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições. Solução ou falência do sistema penal? É uma discussão, na verdade, acerca do papel do Estado enquanto instituição. E, no dia de hoje, recebemos, então, para este bate-papo, acerca da expansão do direito penal, o advogado, Dr. Rodrigo Franciscone Costa Pardal. Dr. Rodrigo, advogado, graduado em Direito pela PUC de São Paulo, pós-graduando em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público. Aluno também especial do Programa de Mestrado da Faculdade de Direito da USP, Largo São Francisco, e professor assistente do Complexo Educacional Damásio de Jesus. Dr. Rodrigo, bom dia. Microfone, por favor. Bom dia, Wagner. Bom dia, telespectadores. É um prazer estar aqui para debater sobre esse tema, que é um tema sempre atual, é um tema muito interessante, a expansão do direito penal e as consequências dessa expansão para a sociedade. Muito bem. E aí, assim, muito se fala de novos crimes, de novas definições, né, doutor Rodrigo? E aí, assim, primeiro ponto que gostaria de trabalhar é a expansão do direito em si, né? O que seria a expansão do direito penal, tão comumente falado hoje? Então, quando a gente pensa em expansão do direito penal, a gente necessariamente pensa no incremento, no aumento do poder punitivo estatal por meio do direito penal. Quando o direito penal se expande, existe o quê? A criação, o incremento de novos crimes, a criação desses crimes e a tutela de outros valores cada vez mais variados e diferentes, buscando fazer com que o Estado se mostre mais presente por meio do direito penal. Por isso que é a expansão do direito penal. Agora, claro, não faz sentido eu falar em expansão de direito penal se eu não falar nas causas dessa expansão. Ou seja, eu estou dizendo aqui então que expansão do direito penal se consubstancia pelo incremento do maquinário penal, pela criação de outros crimes, é um inchaço penal. Ou seja, o direito penal começa a punir o que não punia antes, de forma mais intensa, de forma exagerada, e começa a punir isso de uma forma muito mais forte. Essa é a ideia, tá? Um exemplo, doutor Rodrigo, nesse sentido, da expansão do direito. Quer dizer, a punibilidade, né, em cima do indivíduo, aquilo que, sobre o aspecto daquilo que nós chamamos do novo crime. Né? Então, assim, o que não era tipicamente qualificado anteriormente, hoje passa a ser crime. Né? Então, e um exemplo de ordem prática, hoje, o que nós vemos na sociedade hoje que no passado nós não víamos? Então, um exemplo, e eu já vou dar o exemplo e fazer o lado crítico do exemplo, para entender como isso às vezes é perigoso, é temerário e não faz muito sentido. Um exemplo, nós temos uma lei, que é a Lei 10.826, de 2003, que é o Estatuto do Desarmamento, que até aí todo mundo já ouviu falar nessa lei. Essa lei, um determinado artigo, ela trata de um crime que é o crime do disparo de arma de fogo, ok? Ela tem esse crime de disparo de arma de fogo. Vou falar de outro crime dessa lei também para dar um exemplo, mas essa daqui porque tem uma consequência curiosa, essa tipificação, esse crime. É o seguinte, a pena para o crime de disparo de arma de fogo é de 2 a 4 anos. Então a pena mínima é 2 anos. O homicídio culposo no Código Penal tem a pena de 1 a 3. Então, para o legislador, olha que absurdo, olha que falta de proporcionalidade. Para o legislador, para efetuar um disparo de arma de fogo sem intenção de atingir ninguém em um local habitado ou nas adjacências, é punido com mais rigor do que um homicídio culposo. Ou seja, se eu aniquilo a vida humana, ainda que culposamente, a pena é menor do que se eu disparo para o meio do nada. A pena mínima é o dobro do disparo em relação ao homicídio culposo. Por que acontece isso? É a consequência dessa expansão do direito penal desenfreada e sem qualquer racionalidade. Você cria um tipo para tutelar um crime que, a princípio, não gera dano nenhum,
à sociedade, e além disso você cria esse tipo e coloca uma pena maior do que outro crime que gera um dano ainda à vida, que é um dos bens mais preciosos que a gente tem. Um outro exemplo que a gente tem, e aí um exemplo no qual a gente pode vislumbrar uma antecipação de tutela do Estado. Qual que é esse exemplo? Tem um crime nessa mesma lei, que é o crime de porte de arma de fogo de uso permitido, porte ilegal de arma. É você ter uma arma de fogo, tá com ela na sua cintura, você manter na sua casa essa arma, sem autorização legal. Olha, vamos pensar. Vocês podem notar que, nesse caso, imagina uma situação de flagrante, uma situação em que o indivíduo é pego com a arma no meio da rua, tá? Você concorda comigo que se ele comprou aquela arma de forma clandestina, alguma coisa ele ia fazer com aquela arma, e alguma coisa potencialmente não muito boa? Concorda? Ora, vamos pensar. Ele ia praticar um roubo, ele ia praticar um homicídio. Você percebe que o legislador aqui ele se antecipou? Ele falou assim, não, eu não vou esperar o cara praticar o roubo ou o homicídio e lesar um bem jurídico. Não, eu vou me antecipar e vou punir ele simplesmente por estar com a arma. Não me importa o que ele ia fazer com essa arma, mas ele estava com essa arma na mão. Então eu vou punir. Esse é um exemplo de expansão no direito penal. É um exemplo é um caso em que a gente não tem uma lesão efetiva ao bem jurídico, mas que a gente pune porque existe um eventual perigo que poderia ocorrer ou não, que dele poderia decorrer uma lesão, mas a gente sabe que aqui tem um perigo. São esses aí 2 exemplos dessa nova não, porque não é nova na verdade. Desde o iluminismo essa estrutura existe, mas não nessa quantidade que tem hoje. Mas esses são alguns exemplos dessa consequência de expansão e antecipação da tutela penal. Muito bem. O Ação Urbana vai fazer um breve intervalo e eu lembro a você, então, o tema de hoje, que é a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições. Solução ou falência do sistema penal? Em São Paulo, 11h17. A Ação Urbana volta já. When I was walking home from school, they asked me for my money. I said no. And all my friends ran home because they were scared he might punch them too. I was screaming, but he just wouldn't stop. He always said he would hit me. I just didn't think he actually would. I don't know what I did, but they just kept on kicking me. They tied me up and dragged me outside. They stripped me of my dignity. She said she was going to teach me a lesson. He said I wasn't listening. I didn't think he'd get so mad. Voltou? Está aqui? Ok, desculpe então, microfone aqui não estava funcionando. Voltando, nosso tema de hoje, a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições. Solução ou falência do sistema penal? E hoje, conosco, na Ação Urbana, Dr. Rodrigo Franciscone Costa Pardal, advogado, falando, então, da expansão do direito penal conosco. E aí, doutor Rodrigo, no bloco passado, nós havíamos comentado, então, sobre essa expansão e sobre a responsabilidade do Estado enquanto instituição, o início da coisa. E aí, o que ocorre?
Isso não é um ponto positivo, essa ação do Estado, essa antecipação? Esse é um ponto. E não torna o direito mais atual, mais presente na sociedade, no sentido de que o Estado ele usa uma força proporcional, ele usa, então, o seu poder de Estado enquanto instituição, essa coisa toda, ou não é por aí? Então, não é por aí, Wagner. É o seguinte, não necessariamente o incremento da força estatal por meio do direito penal é positiva, tá? Essa força, essa presença mais intensa do Estado por meio do direito penal não necessariamente é boa, é positiva. Por quê? Olha, vamos pensar, a gente sabe muito bem que o direito, basicamente, qual a função do direito? É orientar a conduta. O direito diz, olha, você tem que nessa circunstância agir assim, se não agir assim, você vai ter uma sanção X. Em regra, essa é a ideia do direito. Por que eu estou falando isso? Pela seguinte forma, olha, a gente tem outros ramos do direito, outras formas de orientar a conduta, muito mais razoáveis no ponto de vista democráticas e que são mais brandas do que o direito penal. Quando a gente deixa de aplicar esses outros ramos e começa a aplicar o direito penal para tudo, a gente banaliza o direito penal. O direito penal é, por essência, o último ramo do direito. Ele é o último que tem que ser usado. Por quê? Porque ele é o mais caro para o Estado de Direito. Quando a gente usa o direito penal, a gente pode colocar o cara numa jaula por anos. É o único ramo do direito que consegue fazer isso, porque ele é muito forte. Além do que, a gente sabe na sociedade como o direito penal estigmatiza. Ele coloca uma etiqueta na pessoa e diz, olha, você cometeu um crime. Ainda que tenham passado 20, 30 anos, você colocaria na sua casa um indivíduo condenado por estupro para cuidar da sua filha? Não sejamos hipócritas, eu não sei se eu colocaria, ainda que eu tenha uma visão liberal do direito penal. Eu já sei, doutor Rodrigo falando, eu não colocaria. Então, assim, não sejamos hipócritas nesse ponto, porque nós até tivemos um programa aqui, no qual nós recebemos também um advogado criminalista, doutor Oswaldo Augusto Moreira, e ele falando que a sociedade não está preparada mesmo para esse lance do perdão. Então, falar, né, do exercício do perdão é uma coisa, mas perdoar em si é outra. E aí, assim, você pegar um sujeito na sociedade, né, com um rótulo no peito, gritando lá, né, ex-detento, ou um ex-criminoso, algo nesse sentido, e você abrir uma porta, eu não sei. A sociedade precisa trabalhar muito nesse ponto para que consiga realmente trazer para a realidade esse desejo, né? Porque há um desejo de perdão? Pode ser que há. Né? Agora, o exercício desse perdão é algo muito utópico. E aí, com relação à pena em si, ao papel do direito penal, como que você colocou, é o lance do peso da ação, da mão do Estado, uma mão pesada, né? E é uma mão que vem de encontro ao infrator, ao marginal, que é posto num presídio, que é tirado de circulação da sociedade, né? E é colocado, então, num cárcere, para quê? Para que ele seja punido por um erro, ok? E também para que ele seja o quê? Suscetível, passivo de uma reabilitação, né? De uma ressocialização, o que o Estado não atinge esse anseio da população, no sentido de que pune, mas reabilita. E aí, assim, ultimamente, nós sentimos na sociedade que o Estado não vem correspondendo a esse anseio, tanto quanto a punição, quanto com a reabilitação, na verdade. E aí, como que você vê esse aspecto? Então, sobre essa crítica que foi feita, é o seguinte. Então, o primeiro ponto que eu disse o direito penal é muito pesado para ser usado. Ele é muito pesado, ele pode causar problema se usado dessa forma, porque ele vai aniquilar, ele pode aos poucos aniquilar o Estado democrático de direito, justamente porque o direito penal estigmatiza e porque ele cerceia, ele limita as liberdades do indivíduo de uma forma muito pesada. Agora, qual que é o ponto aqui? O segundo ponto que o Wagner já esboçou, qual que é? A pena, né? A pena. Será que a pena funciona? Notadamente a pena privativa de liberdade, tá? Eu vou me centrar nela aqui, porque nós temos outras modalidades de pena. Mas, de sanção penal, na verdade. Mas será que a pena privativa de liberdade funciona? Então, quando a gente pensa na pena privativa, a gente tem que lembrar para onde a gente manda o cara,
né? Eu punir mais não resolve. Eu expandir o direito penal para punir mais não resolve. Empiricamente não está provado que isso resolve. Pelo contrário, num sistema penal falido como o nosso, a impressão que eu tenho é que você fabrica, fomenta monstros e criminosos cada vez mais perigosos. Por quê? Porque o direito penal não resolve nada, porque o sistema penitenciário está falido. Então, a impressão que eu tenho qual que é? Como é que o Estado tem usado o direito penal? Ele tem usado o direito penal como uma forma de resolver não, mas de acalmar os anseios da sociedade. Ou seja, acontece um crime cuja vítima normalmente é uma pessoa famosa, uma pessoa da mídia, ou um caso que vai parar na mídia. Aí a mídia fica passando esse crime durante um mês. A população fica chocada. Vem o legislador e muda a legislação. E enrijece a situação, e incrementa. Como se isso resolvesse. Não tem prova nenhuma de que aumentar a pena resolve o problema. Okay? Não há prova de que aumentar a pena e enrijecer a punição resolve o problema, de modo algum. Na verdade, essa falsa sensação de que a população tem é o que serve para temporariamente acalmar a sociedade. A sociedade fala, não, olha o Estado fazendo alguma coisa, ele aumentou a pena, ele está dando um tratamento mais rígido, mas não resolve. Na verdade, isso é um tiro no pé do próprio direito penal e do próprio Estado. Por que é um tiro no pé? Vamos pensar, porque quando o Estado faz isso, ele está atuando de forma ineficiente, tudo bem? Se ele está atuando de forma ineficiente, na verdade, o que ele está fazendo? Ele está tirando a eficácia do próprio direito penal. Ele está aplicando o direito penal primeiro e sem eficiência nenhuma. Ele está destruindo o próprio direito penal, que deveria ser o ramo menos usado e o mais eficiente, já que é o último. Não, ele está destruindo o direito penal, ele dá um tiro no próprio pé. Então esse anseio por punir, esse anseio por aumentar a punição, na verdade, o que ele gera? Ele gera impunidade. Aliás, justamente o que faz diferença, aqui no nosso caso, não é a quantidade de pena, mas sim a falta de sensação de impunidade. Quando o indivíduo sabe que vai ser pego, eu garanto, ele vai pensar 2 vezes antes de cometer o crime. O criminoso não faz essa conta de duração de pena. Eu vou ficar tantos anos, eu ia ficar 5, agora eu vou ficar 6, não compensa mais. Ele não faz essa conta. A conta que ele faz é, eu não vou ser pego, por isso que eu vou cometer o crime. Ou então, eu vou cometer 15 crimes, eu vou ser pego no 16º. Então, a ideia é essa. Além do direito penal ser uma mão pesada, não está provado que incrementar a pena, que aumentar a pena, resolve o problema. Pelo contrário, só enfraquece o Estado. É a efetivação do que a gente chama, na doutrina penal, de direito penal simbólico. Porque, na verdade, ele não resolve. Ele é um paliativo, ele só está lá para acalmar anseio popular temporariamente, porque a gente sabe que, no fundo, não resolve nada. A longo prazo, não resolve nada. Então, o sentido está... na verdade, de dar a certeza de que o sujeito, do que o indivíduo será punido, e não a certeza de que a pena é pesada, é um grande castigo, é o lance da certeza da penitência. É isso? Então, para o leigo entender, para a população entender, nosso telespectador entender, porque só com o entendimento que a população vai buscar, não é, os seus direitos. Então, o direito de ser o quê? De ser protegido. É o papel do Estado, não enquanto senhor, né, da punição, o dono, né, do chicote em si, do chicote corretivo, do papel, né, do Estado enquanto senhor, enquanto instituição. É buscar na população mesmo esse desejo, esta ação, uma ação urbana. Né? Isso. Uma ação urbana e racional. O Estado tem que ser racional quando ele atua. Quando ele atua, ele tem que agir da seguinte forma. Ele tem que atuar e ele tem que respeitar o Estado democrático de direito. Isso que é atuar dentro dos ditames da legalidade e sem excesso. Na verdade, o que acontece hoje? A gente tem hoje uma sensação muito, mas muito grande de insegurança no nosso Estado. E o que contribui para isso? A mídia, particularmente. Poxa, eu não vou falar nomes aqui, mas existem alguns programas policialescos que passam às tardes em alguns canais, algumas emissoras de canal aberto, que se você olha aquele programa, a sensação que você tem é que você está no Iraque. Porque só passa desastre, só passa gente morrendo, só passa gente... Enfim, a mídia coloca essa situação de terror para dentro, ela leva essa situação de terror para dentro da casa das pessoas. Ela cria essa situação. Concorda que isso vai gerar um pensamento extremamente desesperado e irracional? Mas, doutor Rodrigo, é a voz... Né? Eu, particularmente, não sou a favor desses programas, não é o meu perfil enquanto público, enquanto espectador,
mas há um clamor da sociedade para que alguns programas desses existam. Por exemplo, vamos pegar aqui casos que eu vi ontem, por exemplo, na televisão, zapeando alguns canais, e eu vi o subsecretário de Estado do Rio de Janeiro, responsável pela implantação da lei seca no Estado do Rio de Janeiro, foi pego dirigindo bêbado, matou 2, 3, atropelou 5, e aquela coisa toda, e assim, de uma forma irônica, de até certo ponto, com uma desfaçatez, né, que dá um tapa na cara da sociedade, e diz, não, eu tomei meia taça de vinho, e sendo que havia vários transeuntes lá, e quer dizer, e viram que o rapaz efetivamente estava ou se apresentava embriagado. Isso é um ponto. Outro ponto que também vi ontem na TV, que é o fato das violências de torcidas uniformizadas, essa coisa toda. Parece que como que eu poderia dizer? É a manifestação mesmo, aquela coisa concreta da violência, essas torcidas uniformizadas. Um corintiano foi morto e foi jogado da ponte no Rio Tietê, aqui em São Paulo, por alguns integrantes da torcida do Palmeiras, da Mancha Verde. E aí por aí vai. Estou pegando 2 exemplos que eu vi ontem na TV. E se não fossem esses programas? Exato. O problema não é a demonstração da realidade. Ela tem que ser demonstrada. A realidade tem que ser demonstrada. Porque no Estado de Direito, o cidadão tem a prerrogativa, ele tem que saber o que acontece. O problema não é esse, Wagner. Sabe qual é o problema? O problema é que a realidade é demonstrada de uma forma sensacionalista. Eles pegam um fato isolado e eles transformam isso numa bomba. O cidadão fica com uma sensação de insegurança que ele vai sair de casa e ele acha que ele vai ser assaltado na próxima esquina. Eu não estou falando que o Brasil é um país seguro, mas da forma como eles passam, isso, de fato, a sensação de insegurança é potencializada. Agora, uma reflexão. O que adianta, o que resolve eu deixar o cidadão desesperado? O que isso vai resolver? Meu Deus, não resolve absolutamente nada. Pelo contrário, eu só vou piorar, porque eu vou causar no cidadão o anseio de vingança. E um anseio de que o inimigo está próximo, de que o inimigo está ao lado. Já que a sociedade está essa bagunça, já que eu estou numa guerra, o inimigo está ao lado. Isso não resolve. Isso não é saudável, essa ideia, esse anseio de vingança. Isso não é saudável para o nosso Estado. Entendeu? É essa mais ou menos a ideia que a gente tem que ter e o cuidado que a gente tem que ter quando a gente sempre ouve uma notícia relacionada à prática de um crime. Agora, você falou aí das torcidas organizadas, desse tipo de coisa. Tem um ponto interessante. A gente tem que lembrar, e por isso que eu tenho um pouco de medo dessa atuação do direito penal exagerada. A gente tem que lembrar o seguinte, a gente tem que lembrar que antes do direito penal atuar, e antes dos outros ramos do direito, a gente tem o que a gente chama, no direito penal e no meio acadêmico, de instância informal de controle. O que é isso? Educação, religião, família. Se chegou ao ponto de o Estado atuar por meio do direito, vamos pensar, se o direito penal atuou, é porque uma norma já foi violada. Se essa norma já foi violada, é porque esse cara não respeitou as instâncias informais de controle que falam para ele seguir as regras sociais. Então, se as instâncias informais de controle fossem solidificadas, o direito teria que intervir menos. Quando você tem uma sociedade carente de valores, você tem o direito intervindo mais. Por quê? Porque as instâncias informais de controle e os valores sociais não são bastante mais para conter o atuar humano ilícito. Doutor Rodrigues, vou pedir licença, nós vamos fazer mais um breve intervalo e aí nós voltamos na sequência, que eu quero pegar esse gancho das instâncias de controle sociais aí, como nós conhecemos, né, nós conhecemos como norma de conduta. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Mas antes, vou lembrar a você, nosso telespectador, de que o tema de hoje é a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições. Então, é solução ou falência do sistema prisional. Vamos fazer um breve intervalo e o Ação Urbana volta já.
Different words describe different people. But in the eyes of the law, there's one that fits us all. Human right number 7. We're all equal before the law. What are human rights? Find out at youthforhumanrights.org. Ação Urbana de volta, recebendo hoje o Dr. Rodrigo Franciscone Costa Pardal, advogado, graduado pela PUC de São Paulo. E o tema de hoje é a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições, solução ou falência do sistema penal. E aí, no bloco passado, eu pedi para o Dr. Rodrigo dar um espaço para a gente jogar, fazer um gancho com esse bloco agora, acerca das normas de conduta, o papel da família, da religião, da educação e os demais ramos do direito. E aí, doutor Rodrigo, alguns programas anteriores, nós comentamos também da educação, no sentido de que é importante definir também para a população que os pais, que a família tem um papel crucial na manutenção até da ordem pública, porque as pessoas acham que a ordem pública é responsabilidade do Estado e da polícia, com o poder de polícia. E aí os pais acham que a obrigação do educar é da escola. Então, é um jogo de empurra. Se você jogar para a escola então fala assim, não, a minha responsabilidade também não é essa, porque, de fato, entendo eu que não. Ficou claro para os entrevistados e para mim que o papel da educação é dos pais. A escola tem o papel de ensinar. E aí, esse lance das normas de conduta e até aquele ponto da reabilitação que nós falamos neste programa, como que você pode reabilitar aquele que não foi habilitado? Como que você pode esperar que o indivíduo ele se porte adequadamente se não há esta orientação primária? Este é um ponto. E aí o outro ponto, com relação ao Estado em si, desenvolver, a sociedade desenvolver um padrão de comportamento que não seja necessário chegar a esse ponto do direito penal, porque o direito penal ele tem também um caráter bem punitivo. E aí não, as normas de conduta e o papel do Estado enquanto direito administrativo, aquela coisa toda, no sentido de quê? De fazer estabelecer as normas. Então, assim, normas de conduta simples, por exemplo, permanecer em fila, respeitar o outro, no trânsito. Então, assim, são diversas normas de conduta. Por exemplo, o silêncio, respeitar a lei do silêncio, aquela coisa toda, que não chega no direito penal. Mas não se respeitando, na verdade, essas normas, aí a gente acaba caindo no ramo nos braços do direito penal e da justiça em si. E aí, como que você vê? Um advogado, criminalista, um jovem aqui de São Paulo, como que você vê esse papel da família em si e da sociedade no que tange a educação mesmo, de você passar a disseminar essas normas de conduta? Na verdade, eu vejo como primordial esse papel. O papel exercido pelas instâncias informais de controle, família, religião, escola, é primordial, porque evita que o indivíduo tenha uma ausência de valores. O indivíduo, se é criado com aqueles valores tidos como corretos no meio social, ele depois não vai ter que bater de frente com a norma, porque ele vai seguir a norma, ainda que não saiba o seu conteúdo, ele vai seguir porque ele foi educado para isso. Aí, quando eu penso em de tornar a pessoa apta à vida em sociedade, e essa contradição entre ressocializar quem não foi socializado, eu tenho que pensar num ponto importante em algumas incoerências do próprio sistema punitivo estatal. A primeira delas qual que é? Foi justamente o que o Wagner falou. Ele falou, olha, não faz sentido eu querer ressocializar alguém que nunca foi socializado. Olha, vamos pensar. Imagina um cara que nasceu numa favela. Esse cara trabalha desde os 8 anos, ou até menos. Ele trabalha desde os 8 anos. Ele não teve a oportunidade de ir para a escola. Porque se ele fosse para a escola, ele não poderia trabalhar. E aí a mãe dele não poderia dar comida para ele, porque ele trabalha para ajudar a família a ter alimento. Ele trabalha para sustentar a família, de certa forma.
Ele trabalha desde os 18 anos. Ele mora num local onde ele vê a polícia, onde todos esses anos ele viu a polícia entrando lá. E quando a polícia entrou nesse lugar, a polícia entrou ou para prender alguém, ou para aprender alguma coisa, ou seja, a polícia entrou para censurar. E dentro da casa dele, a mãe é estuprada pelo pai, que chega em casa todo dia à noite, embriagado, e antes de estuprá-la, agride essa mesma mãe fisicamente. Como é que você acha que esse indivíduo vai crescer? Esse cara está sujeito a um sistema de saúde pública horroroso. O Estado não deu nada para esse cara. O Estado não deu absolutamente nada para esse cara. Ele não tem... Qual é a instância informal de controle que orientou conduta para esse cara? Nenhuma. Ele não teve educação. Quando ele precisou de saúde, o Estado não deu. Quando ele precisou quando ele precisou de família, a família não deu o carinho, a ajuda que ele precisava. Como é que fica isso? Olha, isso fica da seguinte forma. Esse cara vai crescer, ele não foi sequer socializado. Então, como é que eu vou ressocializar esse cara? Não vou, vai ser muito difícil. Ainda mais com o nosso sistema falido do jeito que é. Entendeu? Outra contradição do sistema punitivo. Você falou de ressocializar. Outra incoerência. Como é que eu vou tornar alguém apto à vida em sociedade retirando da sociedade? Eu tiro o cara da sociedade e coloco ele numa jaula. Aí depois, do nada, um dia eu largo ele. E falo para ele, pronto, agora volta para a sociedade, espero que você esteja apto. Parabéns. É óbvio que esse cara não vai conseguir. Por isso que as taxas de reincidência são enormes. Entendeu? Mais de 80%. É óbvio que não vai conseguir. É justamente por causa dessa crise, de todo o sistema. Ele não vai conseguir mesmo. Mas aí, doutor Rodrigo, de quem ou para quem nós vamos cobrar? Por que eu digo isso? Porque o Estado demonstra não saber atuar nessa área, agir nessa área. E aí nós temos alguns pontos, né, alguns serviços que o Estado chamou para si essa responsabilidade, como segurança pública, educação, saúde, muito embora vejamos aí uma terceirização nesses setores, né, sobre as empresas de guarda patrimonial, essas entidades sociais e religiosas com diversos hospitais, casas de saúde, centros de saúde, não vou falar de Brasil, pegando como ponto aqui em São Paulo, educação através das creches conveniadas, a maior parte das creches do Centro de Educação Infantil hoje são conveniados, e a gente sente que o Estado não sabe muito o que fazer. E aí? Como que a sociedade pode se orientar acerca dessas questões? Por quê? Vejamos, pela sua orientação, nós entendemos que não adianta aumentar a pena. Não adianta aumentar de 5, de 10 para 15, 20 anos para inibir o indivíduo a não praticar um crime. Ok? Ou não errar. Esse é um ponto. Então, sim, tem que dar a certeza para esse indivíduo de que, em se errando, ok? Que acontece? Ele vai ter certeza de que vai ser punido. E não importa se vai ser 1 ou 20 anos de cadeia. Porque entendemos e sentimos isso, que não é esse medo, não é esse receio. É a certeza de que vai ser punido. Esse é um ponto. Agora, como que a sociedade vai buscar isso? E onde a sociedade vai buscar? No sentido de que, poxa, a educação está ruim, então vamos lá. A segurança pública está ruim, então vamos lá. Porque a gente fala muito de insegurança. E isso também nós já discutimos aqui em algum programa. Um dos programas. O que ocorre? Nós temos um Estado seguro. Nós temos a polícia eficaz, aparelhada, né? Os crimes ocorrem, eles são descobertos, as pessoas são presas, a justiça vai lá e pune, não sei o quê. Nós temos um Estado, até certo ponto, organizado, uma sociedade organizada. Mas o que nós sentimos é que não é, de fato, correspondido aos anseios da sociedade. Em que sentido? Por exemplo, há uma educação pública, ela não é satisfatória, mas há um atendimento nas unidades de saúde também. Ele o quê? O que ocorre? Ele é satisfatório? Ele é, só que ele não atende a todos. Então, nesse ponto, o que a sociedade tem que fazer para que não chegue, né, para que o indivíduo não chegue nos braços do direito penal? Esse agora é o grande medo, né? Então, assim, o que a sociedade tem que fazer e onde ela vai buscar isso, esse remédio, aí, porque não seja um remédio jurídico, mas que seja um remédio social, para que não chegue, né, a cair nos braços abertos e nada confortáveis do direito penal. Então, o Estado tem que atuar da seguinte forma.
ele tem que, primeiro, ele tem que começar a se preocupar menos em usar o direito penal para tudo e tem que começar a se preocupar mais em usar os outros ramos do direito, ok? Quando você usa o direito administrativo, por exemplo, para punir o político que desviou dinheiro, você consegue resultados efetivos. Você não precisa do direito penal para isso. Quando você usa o direito penal para punir ato atentatório contra o meio ambiente, você corre o risco de não resolver o problema. Vamos parar para pensar. Não faz muito sentido. Primeiro que a gente tem um problema muito grande quanto ao meio ambiente, quanto à tutela penal do meio ambiente. Qual que é o problema? Olha, muitas vezes, não é o indivíduo pessoa física, o indivíduo considerado na sua essência individualmente que tá poluindo. Geralmente, quem polui de uma forma intensa, de uma forma enorme, vasta, é a pessoa jurídica. É uma empresa. E uma empresa normalmente grande. O problema qual que é? No direito penal, a gente tem uma dificuldade muito grande para punir pessoa jurídica. A nossa estrutura de direito penal não serve para punir pessoa jurídica. Aqui no Brasil não serve. Então a gente nem tem como punir a empresa no direito penal. Então você tem que usar o direito administrativo. E é aí que ele resolve. O direito administrativo sancionador seria um meio, ok? As instâncias informais de controle. Você produz normas de conduta por meio das instâncias informais de controle com o Estado presente, mas com o Estado presente não repressivo, mas com o Estado presente assistencialista. Quando o Estado diz para o indivíduo, olha, eu estou aqui para te ajudar, o indivíduo passa a ver o Estado como um aliado, e aí a probabilidade dele desafiar o Estado ou atentar contra a ordem normativa, contra as leis do Estado, fica muito, muito menor. Tudo bem? Por quê? Porque ele está dizendo, olha, o Estado está me ajudando, então não tem por que eu violar as regras desse Estado, porque o Estado vem aqui, o cara me traz comida, o cara está me oferecendo emprego. Agora, o Estado não age para ajudar nunca. E quando ele atua, ele reprime. Quando ele atua, ele pune. Eu não estou dizendo que isso justifica a conduta do indivíduo, mas se explica, né? Exato. De certa forma, isso acaba fazendo com que a conduta do indivíduo faça sentido na vida dele, ok? Ele tem um Estado que nunca trouxe nada de bom para ele. Por que ele vai reconhecer como autoridade o Estado? Ele vai reconhecer como autoridade muito mais o traficante dono do morro ou da favela que ajuda ele quando ele precisa. Porque quem garante segurança muitas vezes nesses casos é o próprio traficante. Ele que fala, olha, pode ficar tranquila que se faltar comida, eu trago. Eu ouvi uma vez uma palestra de um desembargador aqui em São Paulo, o professor Antônio Carlos Malheiros, professor da PUC, ele dizendo, nessa palestra, o seguinte, ele dizendo que dando um exemplo de um cara, que fala, de um cidadão que morava numa favela, que dizia o seguinte, que quando ele precisava ir para o hospital, ele nem chamava a ambulância, ele nem ligava para o Estado, porque ele sabia que o Estado ia demorar para chegar ou não ia chegar. Não ia chegar, não ia subir o morro. O que ele fazia? Ele ligava para o traficante. Porque o traficante comprou uma ambulância que ficava lá em cima. Porque se acontecesse alguma coisa, alguma emergência lá em cima no morro, a ambulância do traficante que levava o enfermo para o hospital. Ou seja, isso é a própria falência do Estado. Você tem estados paralelos que atuam, e muitas vezes com mais eficiência do que o próprio Estado oficial. E aí, óbvio, o indivíduo vai ficar descrente do Estado. O Estado não dá nada para ele. Pelo contrário, o Estado só tira. Você acha que ele vai respeitar as normas desse Estado? Por qual razão? Não vai ter sentido. Então, primeiro, o Estado tem que se fazer mais presente, mas de uma forma assistencialista, ok? De uma forma a ajudar o indivíduo, a acrescentar. Ele não pode se fazer mais presente simplesmente tomando atitudes repressivas. Isso daí vai fomentar o ódio no cidadão, sem dúvida. Ok. Então, a Ação Urbana recebe hoje o Dr. Rodrigo Franciscone Costa Pardal, advogado graduado em Direito pela PUC de São Paulo. Em São Paulo agora, 11h45, a Ação Urbana volta já.
not when you're stealing my things. You're calling us. I wouldn't have to raise my voice if you would just give it back and stop being like a criminal. I don't have your cell phone. Oh I don't God, have look your at cell yourself. phone. What are you offering? Is this a thief's uniform? Oh my God. You see all these people standing around here? Why am I the one? I'm sorry, homie. Okay. What? Don't make this a big deal. Just give it back, okay? Did you see me? Yes, you know, I just know you took it. Where are Look your at yourself. witnesses? Look at Where are your yourself. witnesses? Did you see me? Did you see me? Hey, you left us in the bathroom. Next case. The People versus Martin White. Mr. White has been charged with... Guilty. Next case. But Your Honor, you haven't heard the charges yet. Guilty. Next case. Guilty. 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 Life in prison. Guilty. Next case. Ação Urbana de volta, tratando do tema hoje a expansão do direito penal e o aumento do rigor nas punições, solução ou falência do sistema penal. E nós recebemos o Dr. Rodrigo Franciscone Costa Pardal, advogado graduado em Direito pela PUC de São Paulo. E aí, Dr. Rodrigo, a gente falando, né, acerca do tema de hoje, e aí eu pergunto, quais as consequências da expansão do direito penal e o rigor no aumento dessa punição? Bom, primeiro, a consequência primeira é a falta de crédito do cidadão no direito penal. Você usa o direito penal demais, você usa ele quando não deveria usar. A consequência disso qual que é? O direito penal começa a ser usado de forma exagerada, ele infla, ele incha. Ele perde credibilidade e perde eficácia. Essa é a primeira consequência, ok? Porque não existe nada empírico, não existe nenhuma comprovação prática de que se eu aumentar a pena, como eu falei, eu vou punir melhor, ou eu vou resolver o problema, ou vou ressocializar ou socializar. Esse é o primeiro ponto. Aliás, a título de exemplo, a gente pensa, tá, mas então o indivíduo não está apto a vir em sociedade, eu vou colocar ele de volta na sociedade e ele vai cometer outro crime. O que eu faço com esse cara? O que eu faço com esse cara, já que você está dizendo que não dá para aplicar o direito penal? Bom, primeiro, parte dessas questões eu já respondi, embora eu diga, tá? Não existe resposta certa para isso. Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe o que fazer, ninguém tem uma resposta pronta. Mas a gente tem mais ou menos um caminho. E a gente não sabe o que tem que ser feito, mas a gente sabe o que não dá certo. Dentre as coisas que não dão certo, uma delas é essa. É aplicar o direito penal de forma desproporcional e exagerada. Mas, doutor Rodrigo, mas também a sociedade sabe também quando tem que ser punido. Por exemplo, um sujeito, né, de uma família, de uma condição financeira privilegiada, não é, que compra um carro aí de 500 mil reais, que pelas ruas da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, a 300 km por hora, bate o carro... um sujeito desse tem que ser punido. E tem que ser punido exemplarmente. Então, assim, não basta ter a certeza, a população, de que esse indivíduo vai ser punido, mas tem que haver a certeza para a população de que essa punição tem que ser exemplar, no sentido de ser, tem que ser uma pena pesada, tem que ser uma pena dura, porque existem situações e situações. A sociedade, eu acredito que há um bom senso geral na sociedade, no sentido de que, poxa, né, 1 ano de cadeia para uma ladra de margarina no supermercado porque a filha está passando fome porque ia passar no pãozinho ou na bolacha. Esse é um ponto, né? Agora, o outro ponto também, um cara formado, de uma família estruturada, não sei o que tal, e uma pessoa madura, certo ponto, em se tratando da idade, né, cronológica da pessoa, e aí pega um carro de uma forma
totalmente responsável, se é que não bebeu, se é que não estava embriagado, e aí assim, mata alguém no trânsito, e aí pega 5 anos de prisão, sabe, fica aquele anseio da população, e aí é aquilo que você colocou, aí vem o Estado, não, vamos aumentar a pena, só que o fato não é aumentar a pena, porque a pena está aí, até 30 anos de cadeia para a pessoa, é dar essa certeza para a população de que isso também tem que ser proporcional, né? Tem que haver um bom senso, tanto do cidadão, na sociedade no geral, como do Estado, também um bom senso do Estado em aplicar a pena correspondente ao crime, à infração, ao erro do indivíduo. Né? Então, você falou disso, me lembrou de um episódio interessante. De fato, quando o indivíduo tem uma situação, uma condição social muito boa, muito razoável, muito acima da média, o problema dele não é a falta de socialização. Pelo contrário, esse cara é hipersocializado. O problema dele é o seguinte... O problema dele é que ele acha que nada vai acontecer com ele. Porque esse cara, diferentemente do indivíduo carente de recursos, ele não precisou do Estado. Não é que o Estado está presente para ele pouco importa se o Estado está presente ou não está. Sabe por quê? Porque quando ele tem um problema de saúde, ele vai no hospital particular, ele paga o médico. Quando ele precisa de segurança, você acha que se ele precisar de segurança ele vai chamar a polícia? Não, ele vai pôr uma guarita na porta da casa dele. Ou então ele vai contratar um segurança. Ou então ele vai mandar blindar o carro. O que também não deixa de ser um sintoma de falência do Estado. Ou seja, quem pode pagar não acredita na segurança dada pelo Estado. Ele fala, não, eu vou fazer minha própria segurança, eu não vou depender da polícia. Nesse caso, eu me lembro de um exemplo que aconteceu há uns 2, 3 anos. Um pai de um amigo meu... Ele tinha um Porsche. E ele colidiu com outro veículo, acho que uma BMW, na Avenida República do Líbano. Para quem não conhece, uma avenida nobre de São Paulo. E até a manchete da reportagem era uma batida de luxo, né? Porque foi um Porsche com uma BMW. E aí, quando ele foi parado, aliás, faz uns 2 anos, porque foi logo depois que saiu a lei seca, que foi aquela lei que mudou o crime de direção embriagada no Código de Trânsito. Ele virou para mim e eu perguntei para esse meu amigo, o filho desse cara que cometeu que causou essa colisão, que inclusive apareceram na televisão bêbado, dando risada, debochando do Estado, praticamente. Perguntei pro meu amigo, e aí, o seu pai, vai responder por um processo criminal, e aí, o que vai acontecer? Ele tá tudo bem com ele? Tá tranquilo? O amigo me respondeu da seguinte forma, o meu pai tá rindo disso tudo. Ou seja, o cara tem dinheiro, ele acha que o Estado não vai chegar nele. Então, nesses casos, também, e com muita razão, o Estado tem que punir o cara. O Estado tem que punir o cara, primeiro, ele tem que punir o cara para tirar essa sensação de impunidade. Não é porque o cara tem dinheiro ou tem recurso ou pode pagar o melhor advogado do Brasil que esse cara não vai ser pego pelas mãos do direito penal. O direito penal tem que atuar sobre ele. O direito penal não deveria, mas ele não deveria ser seletivo. O que é isso? Ele não deveria ir com mais intensidade só nos pobres. Esse tipo de seletividade não deveria existir no direito penal, embora exista, tá? Embora exista. Mas o fato é que esse indivíduo falou isso e riu. Por quê? Porque ele não acreditava que alguma coisa fosse acontecer com ele. O problema é o seguinte, o direito penal tem que atuar? Tem. Não sei se para dar exemplo para a população, tá? Eu tenho um pouco de receio dessa ideia de se punir alguém para dar exemplo para a população. Eu acho que você punir alguém para mostrar alguma coisa para outro me soa pouco democrático. Tudo bem? Você está usando o ser humano como um meio para. Ele tem que ser um fim em si mesmo. O famoso bode expiatório. Isso. A população tanto reclama também, né? É pegar um para mostrar, nós punimos esse, e o restante faz a festa. Isso, exato. Eu não vejo isso como solução. Na verdade, ele tem que ser punido para mostrar que o Estado está presente. Para mostrar que o Estado, quando reprime, não reprime só o pobre. Ele reprime esse cara também. E tem que reprimir esse cara com a mesma intensidade. Fazer isso é respeitar a igualdade. É falar, olha, perante a lei penal, todos são cidadãos e todos, se violarem a norma, vão ser punidos da mesma forma e com a mesma intensidade, ou com a intensidade que deveria ser adequada e proporcional ao caso. Essa é a ideia, né? E aí, obviamente, a gente está tangenciando o assunto dos crimes de colarinho branco, ok? Que é outra faceta também dessa expansão penal. Obviamente, aqui, a gente tem que lembrar que, por ser o direito penal seletivo, ele, infelizmente, não chega nesse ponto da punição como deveria. Ele deveria ter mais cuidado e punir mais quem está lá em cima também. Mas o direito penal, essencialmente, não é assim.
infelizmente, ainda mais um país desigual como o nosso, ainda mais um país onde os poderosos são os responsáveis pela edição e pela propositura das nossas leis. Okay. Doutor Rodrigo, no que tange a visão da sociedade em si, não é uma paulistana não, sociedade brasileira, como que você vê esse anseio da sociedade, então, com relação ao direito penal? Bom, é o que eu falo. A sensação que o leigo tem normalmente é o seguinte: o leigo tem normalmente a sensação de que o direito penal ele funciona até certo ponto. Quando acontece um fato que choca o Estado, como o caso do menino João Hélio, você pode notar o seguinte: o menino foi arrastado por quilômetros com o carro, ali pelo pneu do carro, foi horroroso aquilo. A mídia fez todo um circo. Foi um caso horroroso? Foi, de fato. Mas será que foi o único? Será que agora, enquanto a gente está aqui conversando, nenhum pai está estuprando nenhuma filha? Será que ninguém está matando ninguém agora? Óbvio que está. Óbvio que está. O problema é que a mídia pega um caso, rotula esse caso e usa ele como paradigma para cobrar do legislador uma medida. O legislador vai lá e muda a lei penal. Muda a lei penal, aumenta a pena. Resolve? A gente já sabe que não. Então mas a sociedade, quando vê isso, temporariamente, ela se tranquiliza, porque ela tem a sensação de que algo está sendo feito. Só que ela não tem noção de que é um paliativo e de que isso não resolve. Porque para eu dizer isso, eu tenho que ter uma visão mais técnica da coisa. A sociedade não tem essa visão de que nada, de fato, nada efetivo está sendo feito, porque ela acha que o Estado está agindo de forma eficiente. Por quê? Porque está punindo mais. Mas por quê? Porque a sociedade não sabe que necessariamente punir mais ou com mais rigor resolve. Além do que, quando foi alterada a lei, justamente, pelo menos foi o que foi comunicado para a população, para tratar com mais gravidade o caso desse menino, do João Hélio. Só que a gente tem que lembrar que no direito penal, se quando a conduta foi praticada, a lei não estava em vigor, e depois surgiu uma lei que agravou a situação, essa lei não se aplica para aquele fato. Okay? Por exemplo, o Abílio Diniz foi sequestrado. Ele foi sequestrado, sofreu um crime de extorsão mediante sequestro. Foi sequestrado. Depois do sequestro dele, depois que terminou o sequestro, a legislação foi mudada. Para quê? Para punir com mais rigor os autores de crime de extorsão mediante sequestro. Crime que praticaram contra o Abílio Diniz. Ora, incidiu para os sequestradores do Abílio Diniz essa lei? Não, não incidiu. Resolveu algum problema? Alguém deixou de sequestrar porque a lei mudou? Olha, garanto que não. É a mesma coisa da pena de morte. Já está comprovado que implementar a pena de morte não resolve. A criminalidade estava num patamar X. Você implementou a pena de morte, ela continuou no patamar X. Ou seja, não resolve. Entendeu? Então, o cidadão tem que ter essa consciência de que o discurso, às vezes, é policialesco. Ele é sensacionalista. O discurso, ele é simbólico. Mas ele não resolve muitas vezes. O direito penal atuando dessa forma, não resolve. Pelo contrário, só enfraquece mais e mostra a debilidade do Estado. Ok. Doutor Rodrigo, chegamos ao final do nosso programa. Aí gostaria de agradecer a sua presença e pedir para que você fizesse suas considerações finais. Mas antes, eu lembro a você aí em casa que o nosso programa tem reprise agora na próxima quinta, às 13 horas, e na próxima sexta-feira, às 15 horas, aqui pela Demais TV. O Ação Urbana agradece a sua presença hoje aqui, doutor Rodrigo. E aí as suas considerações, se fizesse uma síntese do nosso bate-papo de hoje e deixar aqui, já de público, o convite para que você possa voltar aí a participar do nosso programa, para que a gente consiga destrinchar um pouquinho mais esse tema aí tão macro, né, e de tamanha relevância para a nossa sociedade. Obrigado. Viu? Obrigado, Wagner, pelo convite, obrigado pela oportunidade. Foi um prazer estar aqui hoje. O tema é muito interessante, o tema é muito amplo, dá para ficar uma tarde toda falando disso, porque a gente consegue puxar para vários outros temas. Espero, se Deus quiser, voltar aqui outras vezes também. Foi um prazer enorme, como eu já disse. As considerações finais são o seguinte teor. Olha, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente... Eu acho que se eu pudesse resumir de uma forma didática, de uma forma pouco técnica o que eu disse, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vê na TV, ok? Principalmente em programas sensacionalistas, porque esse tipo de programa fomenta um ódio, fomenta uma vingança que custa muito caro para o Estado democrático depois. Custa muito caro, porque não é um sentimento racional.
E o direito tem que atuar com racionalidade, com razão e não com emoção. Porque senão ele se torna vingança. E direito com vingança não é direito. É autoritarismo. E é isso. A gente tem que tomar cuidado com a forma como a gente vê, sente essa insegurança existente. E a gente tem que desconfiar mais, tomar muito cuidado com quem a gente coloca para legislar. O indivíduo que vota tem que tomar muito cuidado, porque é esse cara que vai criar crime. A gente não tem noção que quando a gente vota no Tiririca, a gente está dizendo que é esse cara que vai legislar. E é esse cara que vai dizer o que é crime e o que não é. Esse cara vai dizer para você o que é proibido e o que é permitido. Ele vai falar o que você pode fazer e o que você não pode. Então, muito cuidado com quem a gente põe no poder. Porque é ele que vai resolver os problemas, dentre outros, os da criminalidade. E é ele que vai dizer como é que ele vai atuar perante o indivíduo que viola uma norma. A gente tem que tomar muito cuidado com isso e tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente ouve. Com os discursos sensacionalistas, policialescos, inclusive dos próprios políticos. Por exemplo, um político diz, porque eu vou instituir a pena de morte, vou instituir a prisão perpétua. Primeiro, não pode, a Constituição veda. Então, é impossível isso, ok? Então, a ideia final é essa, muita cautela, porque só o cidadão cauteloso, bem informado e que filtra o que ouve e o que lê, vai saber exercer com toda a plenitude a sua cidadania. E manter a esperança no amanhã, né? Acho que isso é importante também. E aí encerro o nosso programa de hoje com o texto do Rubem Braga, que se chama Recado ao Senhor 903. E diz assim o texto. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, e que me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser por volta de meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que sou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio ele é explícito, e se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno, e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome e nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito ao leste, ao 1005, e ao oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103 e abaixo pelo 903, que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois, apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um comportamento de manso Lago Azul. Prometo, quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45, e eu explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 deverá deixar o 783 para tomar o 109, que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha, na sala 305. Nossa vida, vizinho, está toda numerada, e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites dos seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música na sua casa, e aqui estou, e outro respondesse: entra, vizinho, e coma do meu pão e beba do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e a cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela, e o homem trouxesse a sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas, o murmúrio da brisa nas árvores, o dom da vida, a amizade entre os humanos, o amor e a paz. E aqui,
Eu e toda a produção do Ação Urbana agradecemos também a Deus e a você. A Deus pela oportunidade do programa e a você pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado e até a próxima terça-feira, às 11 horas, com mais um Ação Urbana. Até lá.